Alô, alô pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do Tecnóis. E hoje eu vou fazer um vídeo sobre refatoração, da série de refatorações. A gente vai falar de duas refatorações muito usadas, uma das mais usadas, que são as refatorações que a gente chama de inline function e extract function, ou seja, extrair uma função ou inline, não sei muito bem como traduzir para o português, mas é desextrair, uma é ao contrário da outra. Então eu vou explicar para vocês como é que funciona. Eu tenho aqui um código bem simplesinho, que eu criei essa função que chama printPage, que recebe um parâmetro título, e aí ela imprime o título, ela pega uma pessoa, né, num outro método aqui, que faz, supondo que vai pegar um monte de dados da pessoa, e aí ela vai imprimir, né, eu vou rodar essa função aqui, aí eu estou executando aquela aqui embaixo, eu vou rodar ela. Você vê, ela imprime MyPage, seu nome, sua idade, onde você vive e um footerzinho, né? Então o que é o extract function? Vamos falar primeiro do extract function. Essa função aqui, ela está fazendo muita coisa, né? Quando uma só função começa a ficar aquele linguição, aquele código macarrônico que tem várias linhas, para você simplificar o código, você pode extrair partes de uma função complexa em pedaços menores. Então, por exemplo, aqui poderia transformar essa impressão toda aqui em três partes, né? Então eu vou extrair uma parte do final, então a parte que é o que eu chamo de footer, né? O rodapé, né? Que seria essa última linha, essas duas últimas linhas, vamos supor que essas duas últimas linhas seriam o rodapé, né? Então eu vou extrair, não, desculpa, essa aqui não, essa aqui. Essa última linha eu vou extrair, vou chamar de function print rodapé, né? Que faz isso aqui. Então o que é o extract? Eu vou pegar todo o código que eu quero extrair, vou copiar ele para o método e vou substituir por uma chamada de função. Então isso aqui seria o equivalente ao extract function. Então eu transformei aquele código inteiro, né, extrair a função, print rodapé, eu vou chamar um outro print rodapé, é meio feio, né? Vou colocar print footer aqui só para não misturar as línguas, tá meio estranho. Então, aí eu vou extrair de novo function print body, né, que vai receber como parâmetro uma pessoa, né? Então eu vou passar aqui a pessoa como parâmetro, então eu vou extrair esse pedaço aqui, e aí eu simplesmente chamo print body person, certo? Então o que eu fiz na verdade? Eu não mudei nada. Lembra que a refatoração ela não muda o comportamento do seu código, ela simplesmente otimiza a maneira de você entender o código. Então eu extraí aqui todas aquelas linhas e aí o meu código ficou bem simples, né? Eu poderia ter também um function print header que recebe um título. E aí aqui em vez de... E aí aqui eu chamaria o print header passando o título. Então veja, olha como ficou simples. O meu método print page agora ele ficou bem claro. Ele diz, ó, primeiro você print um header, depois você pega uma pessoa e print o body e depois você print footer. Então ficou muito claro o que esse método faz. E aí cada parte faz uma coisinha pequena, né? Então você tem um print header que imprime o título, recebe o título como parâmetro. Você tem um print body que recebe o person, né? E faz todas essas coisas aqui. E o print rodapé que imprime. E se eu rodar o código, vocês vão ver que o resultado... Opa! Print footer is not defined. Ah, é que aqui o nome, né? Print footer. Não dei o nome aqui, esqueci de... Então tá. Então você vê que o comportamento, o que aconteceu, não mudou nada. Lembrem, toda refatoração ela não muda o comportamento do seu código. Refatorar é mudar o código sem mudar o comportamento, para tornar o código mais legível. Então eu acabei de fazer duas vezes o extract function, ou seja, eu extraí um código que tinha várias linhas e transformei numa função e chamei a função no lugar de chamar aquele código, né? E eu posso fazer isso com qualquer parte do meu código. Qual que é o inverso do extract function? O inverso do extract function é o inline function. Então, por exemplo, aqui eu tenho esse método que é o age more than 20.
né, que é um método que recebe uma pessoa e devolve um booleano se a pessoa tem mais de 20 anos. Então, basicamente, esse método ele vai retornar: a pessoa tem mais de 20 anos? Verdadeiro, se tiver, e falso, se não tiver. Bom, mas esse método é uma coisa tão boba, ele é tão simples, que não faz sentido ele existir. Então, eu poderia simplesmente inline, ou seja, toda a implementação dele, eu copio, colo ela no lugar onde seria chamado, e aí eu posso apagar a função. Então, esse seria a operação inversa. E veja que não existe uma regra muito clara quando você usa um e quando você usa outro. De maneira geral, a gente tem que pensar assim: se o seu método ele é tão simples ao ponto de nem precisar existir, então você faz um inline e desiste desse método. Se o seu método, se as linhas do seu código são muito complicadas e tem fazendo muita coisa, então você extrai pedaços para que a coisa fique um pouco mais organizada. Então, veja, todos esses extracts aqui, todos esses extracts functions que eu fiz, eu poderia reverter. Então, se eu quiser, eu posso pegar a implementação do print footer e copiar ela e jogar ela aqui e apagar a função. Eu posso fazer isso. Então, eu acabei de fazer um inline, né? A operação inversa do inline é o extract. Então, eu também posso, isso aqui, nesse caso, ele é bem simples, então talvez nem valha a pena poder fazer essa extração. Mas eu também posso vir aqui, voltar, fazer um print footer e ter a opção. Porque imagina que esse footer poderia ter um monte de coisa, o console.log, and the end, e aí ele pode fazer mais uma coisa complicada aqui, etc. Então, quando as partes do seu código fazem coisas complicadas, você extrai e transforma em funções e cada função faz só um pedaço. Por que é bom de fazer essas refatorações? Porque uma vez que você tem o seu código mais modular, cada função fazendo pequenas partes, você consegue testar de maneira muito mais fácil. Então você não precisa escrever testes complexos, porque a sua função faz só aquilo, então você testa só aquilo que ela faz. Lembra, quanto o princípio da responsabilidade única, né? Quanto mais granular for a sua função, mais fácil ela é de testar. Quanto mais complexo, mais coisa ela fizer, mais difícil é. Então tá aí as duas refatorações: inline function, que pega uma função, pega um código que está implementado e que não necessariamente precisa estar dentro de uma função e devolve ele para onde ele está. Então um exemplo aqui foi o person age, né? Então essa era a função que eu tinha uma função function age bigger than 20, que recebe uma pessoa e devolve isso aqui, né? Return, né? E aí aqui no método eu fazia a chamada dessa função assim, dessa maneira. Veja, isso é desnecessário, né? Eu não preciso ter uma função para verificar se um determinado valor é maior do que 20, sendo que eu posso verificar se o valor é maior do que 20, uma coisa muito simples de fazer direto no código, continua fácil de entender. Então quando você lê esse código você vê, é um if que vê se a pessoa tem mais de 20 anos, person age maior que 20, está muito claro. Então quando está muito claro, não precisa extrair. Quando não está claro, ou seja, tem um monte de coisa acontecendo, está imprimindo, está fazendo cálculo, etc., não está claro. Aí você extrai e dá um nome para aquilo e aí você chama. Então veja a minha função print page, que tinha um monte de coisa complicada, agora tem. Imprime o cabeçalho, pega uma pessoa, imprime o corpo com os dados da pessoa e depois imprime o rodapé. Ficou muito simples. Então são essas duas refatorações que eu queria mostrar para vocês. Valeu, um grande abraço e até a próxima!